pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ser Ciência, onde tratamos de física, matemática, ciências em geral, incluindo a astronomia, sempre buscando uma abordagem lógica, racional e esclarecida. Falando em astronomia, neste início de 2023, existe um novo visitante nas nossas vizinhanças. E como ele deve demorar cerca de 50 mil anos para retornar, não perca a oportunidade de observá-lo. De cara, já vou dizendo, quanto mais ao norte você estiver, melhor. Mas mesmo você vivendo em Porto Alegre, não desanime, nem tudo está perdido. Acompanhe nosso vídeo até o final para ter todas as dicas. E afinal, como visualizar o cometa? Se você estiver em área rural, com pouca iluminação, pode conseguir enxergar o cometa a olho nu. Mas, para a maioria das pessoas que estão em áreas urbanas, o ideal é fazer o uso de binóculos, como este. Que se trata de um binóculo 7 por 50, ampliação 7 vezes, 50 é o diâmetro da objetiva, mas também vale utilizar um binóculo 10 por 70, 10 por 50. Ampliações maiores do que 10 não são recomendadas. E se você tiver um binóculo com abertura maior do que 50, por exemplo 70, está muito bom, melhor ainda. É claro que telescópio também vale, mas no caso de um cometa, como ele costuma ser um objeto de grande amplitude angular, mesmo comparado com a Lua, muitas vezes os binóculos levam vantagem sobre os telescópios, que só permitem observar áreas diminutas do céu. Agora, ao que mais importa, como localizar este cometa no céu? Vamos mostrar como localizar o cometa tomando como referência objetos facilmente identificáveis no céu. Depois, mostraremos uma tabela com os melhores horários para visualização entre 3 e 11 de fevereiro, em algumas capitais selecionadas: Boa Vista, Fortaleza, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Se você não estiver em nenhuma delas, use como referência a que for mais próxima de você. As orientações servirão para cidades próximas de cada capital escolhida. E o horário que vou indicar não é algo que precisa ser obedecido exatamente. É uma referência. Considere observar no intervalo entre meia hora antes e meia hora depois do horário sugerido. Por exemplo, se o horário sugerido for 20 horas e 10 minutos, experimente procurar o cometa entre 19h40 e 20h40. Combinado assim? Aqui eu estou usando o software Stellarium e o que vocês estão vendo agora é uma representação do horizonte, aqui apontando para o ponto cardeal norte. Aqui temos o nordeste, um pouco à direita estará o ponto cardeal leste, podemos inclusive visualizá-lo aqui, aqui está. E o que vocês estão vendo aqui é a linha meridiana traçada na abóbada celeste, passando pelo ponto cardeal norte, indo até o ponto mais alto do céu, o zênite, que passa pela sua vertical, a vertical local, e descendo atrás de nós até o ponto cardeal sul. Então essa linha é importante porque ela vai estabelecer uma referência para a nossa observação do cometa. E antes de dar a dica de como ver o cometa, vou mostrar para vocês a característica geral do movimento dos corpos celestes no céu com o passar das horas. Vamos acompanhar agora nessa imagem, centrada em Belo Horizonte, na data de 3 de fevereiro, agora são cerca de 17 horas e 25 minutos, no aplicativo, no software, e eu vou acelerar a passagem do tempo e observando aqui um pouco mais ao leste para verificar o aparecimento da Lua. E aí nós vemos que gradualmente a Lua surge no horizonte leste e vai se erguendo no céu, acelerando um pouco mais a passagem do tempo. Vemos que agora já são 19 horas, e aí o que você vê? Gradualmente ela sobe, ela aumenta a sua altura, o ângulo que ela forma com relação ao horizonte,
Então a gente diz que ela vai ficando cada vez mais alta, acelerando novamente a passagem do tempo. Olha o que vai acontecer. Ela vai subindo. Vou corrigir aqui a visão para que ela fique mais visível para nós. Estou abaixando o horizonte, é como se eu estivesse olhando mais para o alto. E aí, acelerando. Vejam, há um momento em que ela vai cruzar o meridiano. Olhando um pouco mais para cima, o momento em que ela cruza o meridiano é chamado na astronomia de trânsito. E esse momento é importante porque, em geral, é o momento em que o astro está mais alto no céu e é o momento em que a visão é mais clara, porque nós temos uma camada atmosférica menos espessa entre nós e o objeto. Então temos aí a passagem. Então este é o momento do trânsito. E este momento é que vai servir de referência para nós no caso da observação do cometa. Então eu vou fornecer para cada capital e em cada dia, do dia 13 até o dia 11, o horário do trânsito do cometa, o horário em que ele estará passando pelo meridiano. Isso ajuda na localização, porque basta que você conheça aproximadamente o ponto cardeal norte do seu local, e com isso você terá uma possibilidade de entender melhor em que direção você deve olhar para observar o cometa. Acelerando novamente, aí o objeto continua seu movimento e agora ele vai se dirigir, no caso a Lua, vai se dirigir para o poente até se ocultar abaixo do horizonte, momento em que ocorre o ocaso do objeto. Com o cometa acontecerá a mesma coisa, mas nós não vamos mencionar isso, porque quando ele estiver próximo do ocaso, não estará visível para vocês, então não será o caso de indicarmos esse horário. O horário ideal de observação é o horário do trânsito, entre meia hora antes e meia hora depois, é o momento ideal, caso o céu esteja limpo, caso a iluminação seja pequena no local em que você está. Você já percebeu que é preciso saber localizar o ponto cardeal norte, pelo menos com alguma precisão. Para que você faça isso, basta que você localize o poente. Atualmente o Sol se põe um pouco à esquerda do ponto cardeal oeste. Localize o poente. Um pouco à direita dele, um ângulo aproximadamente igual ao do punho fechado, visto com o braço estendido, está o ponto cardeal oeste. Aí basta você girar 90 graus para a direita. Então você vai girar o braço para a sua direita, 90 graus, e aí você vai localizar o ponto cardeal norte. Mas haverá outros indicativos astronômicos que vão facilitar para você a observação. Se você tiver dificuldade com essa localização do ponto cardeal norte, ela não será um obstáculo para você. Vamos ver no estelário. Esta visualização está centrada em Belo Horizonte, na data de 3 de fevereiro, por volta de 20 horas e 22 minutos. O trânsito, segundo o cálculo do estelário, deste objeto, do cometa, será às 20 horas e 32 minutos dessa data, conforme visto de Belo Horizonte. E este campo visual é que vai permitir a você ter uma ideia bem clara de onde estará o cometa. Olhando para o norte, você terá a Lua, mais ao nordeste, a estrela Capella, muito visível, ela é muito bem definida, não dá para não notar. E o mais interessante, que facilita a localização, é que o planeta Marte está próximo da linha meridiana e um pouco acima dele, um pouco mais alta, a estrela Aldebaran, a alfa da constelação do Touro. Tanto Marte quanto Aldebaran são avermelhados, alaranjados. É muito fácil identificar esses três objetos. E aí você vê que, neste horário, no caso de Belo Horizonte, o objeto está próximo do trânsito e está praticamente a meia altura em relação ao horizonte. Aqui está a linha do horizonte, o ponto cardeal norte. Veja que Capella está praticamente acima do ponto cardeal norte e o objeto está a meia altura entre Capella e o horizonte. Muito fácil a localização. Se você estiver vendo este vídeo no smartphone, basta fazer um print dessa tela para te orientar. Ah, mas eu moro em São Paulo, eu estou
em Fortaleza, a visão é muito semelhante. A diferença é que quanto mais ao norte você estiver, mais alto será este campo visual. Daí a visualização mais fácil. Quanto mais ao sul, mais baixo. Por isso é que em Porto Alegre essa visão será ruim, porque o cometa estará muito baixo, muito próximo do horizonte. Mas não custa tentar. Os horários serão mostrados no final do vídeo. Aqui, dia 4 de fevereiro, mais próximo de Capela, no momento do trânsito, 20 horas e 16 minutos, ambos os objetos estarão passando pelo meridiano, mais fácil ainda a percepção da posição do cometa, agora um pouco mais próximo de Capela do que no dia anterior, dia 3. A posição da Lua também ajuda a identificar. No dia 5 de fevereiro, o trânsito em Belo Horizonte por volta de 20 horas e 3 minutos. Veja nas outras capitais no final do vídeo. E agora o objeto está ainda mais próximo da estrela Capela. A orientação é esta. E lembre-se sempre de utilizar os outros astros como referência. Estes dois objetos aqui são Castor e Pollux, que são as duas estrelas principais da constelação de Gêmeos. Agora, 6 de fevereiro, veja que o cometa está num alinhamento entre Capela e Marte. Então, uma linha traçada de Capela até Marte permite encontrar o cometa nesta posição aproximadamente, cerca de 1/4, um pouquinho mais talvez, da distância angular entre Capela e Marte. Vejam que nesta data a Lua já não está presente, ela já se atrasou o suficiente para não estar visível neste horário, mas, por outro lado, o cometa já está se distanciando bastante da Terra, seu brilho vai estar menor, então nós vamos ter um ganho de qualidade porque a Lua não estará presente, mas, por outro lado, uma queda de qualidade porque o brilho do cometa será bem menor. Mas o comportamento dos cometas é muito imprevisível. Pode ser que ainda tenhamos um brilho razoável que permita uma observação de boa qualidade. Dia 7 de fevereiro, no caso de Belo Horizonte, o trânsito será às 19 horas e 44 minutos. O alinhamento do cometa com Marte e Capela continua, agora se aproximando da metade da distância entre os dois. Isso tudo facilitando tremendamente a observação desse objeto. Chama a atenção de vocês para esse objeto aqui, que são as Pleiades, um aglomerado aberto que pertence à constelação do Touro, que é muito interessante. Em locais de baixa luminosidade, permite também uma visualização muito bonita. Ótimo objeto para ser observado com binóculos. Dia 8 de fevereiro, agora o objeto já passou do ponto médio do arco que liga a Capela a Marte. 9 de fevereiro, em Belo Horizonte, trânsito às 19h29. Esta é a posição do cometa. 10 de fevereiro, trânsito em Belo Horizonte às 19h23. Objeto já muito próximo visualmente do planeta Marte. 11 de fevereiro, última data mostrada, trânsito às 19h17 em Belo Horizonte. A posição do cometa é esta, já mais alto do que o planeta Marte, certamente com um brilho já muito pequeno. Não penso que será um dia de observação útil, mas fica o dado para conferirmos. Como eu prometi, eu iria mostrar para vocês também os horários do trânsito nas outras capitais, lembrando que quanto mais ao norte, mais alto estará aquele campo visual que eu mostrei, e os horários indicados refletem um intervalo ideal para observação. Pegue meia hora antes até meia hora depois do horário indicado. É o melhor horário para que você consiga visualizar o objeto. Vamos ver? Estes são os horários para Boa Vista, capital de Roraima, para Fortaleza, primeira linha, dia do mês de fevereiro, segundo os horários de trânsito, no horário local. Salvador, Bahia. Lembre-se que essas cidades são as mais favorecidas, hein? Quanto mais ao norte, melhor. Não perca a oportunidade. Brasília também ainda tem uma boa situação. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e a partir daqui as cidades mais ao sul, que serão
mais prejudicadas, mas vale a pena tentar a observação com as dicas que eu dei. Porto Alegre, eu coloquei em vermelho os horários dos dias 9, 10 e 11, porque no verão o sol se põe muito tarde nessa região. E, portanto, aqui, nesse horário, nós ainda temos o lusco-fusco do crepúsculo, o que vai prejudicar mais ainda a visão do objeto. Portanto, a indicação não é positiva para esses dias para os porto-alegrenses. Bom, agora que você sabe como localizar e observar o novo cometa, não deixe de contar para nós nos comentários como foi sua experiência. Viu? Não viu? Viu pouco? Viu muito bem? Só com binóculos? Ou conseguiu enxergar o cometa a olho nu? Conte o que tiver acontecido. E se você gostou desse vídeo, divulgue, dê o like, inscreva-se em nosso canal, marcando o sininho. Não se esqueça, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Céus abertos para todos nós e até breve.